A felicidade, o bem-aventurado nos mostra que a felicidade resulta como dádiva de Deus, como resultado de uma vida em comunhão e uma vida plenamente com Deus. Tá? Então, nós temos problemas. Se isso resulta de Deus, tempos de crises, existem vários tipos de crises. Nós vivemos num mundo hoje de pluralismo ideológico. O que isso significa? Não há verdades absolutas. Dentro desse mundo de pluralismo, não há verdades absolutas. Não existe aquela ideia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pluralismo não aceita uma verdade absoluta. Não aceita que Jesus é o caminho. Não aceita que Jesus é a verdade. Não aceita que Jesus é a vida. Não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus. Não aceita. Em outras palavras, cada um tem a sua verdade. Alguns anos atrás, eu vi com o Dr. Ramesh Richards, que ele é um descendente indiano que cresceu nos Estados Unidos, faz parte inclusive do Seminário Teológico de Dallas, dirige uma missão evangélica chamada Bridge. O Dr. Ramesh Richards, uma vez numa conferência, está falando exatamente sobre o pluralismo ideológico, ele contou dos Estados Unidos, ele estava contando que na Índia, teve uma vez que um pessoal brigou, ele estava contando sobre essa ideia, e tinha alguém que fazia um julgamento popular. Então alguém chegou para aquela pessoa e falou assim: olha, aconteceu isso na briga. A pessoa apresentou a versão dela. Aquela pessoa que ouviu, aquele homem sábio da comunidade, olhou para a pessoa que falou todos os seus argumentos e falou para ele: você tem razão. E ele foi embora. Veio o outro que tinha brigado com ele e apresentou a versão dele. E a versão dele era contrária à versão que o outro apresentou. É como João apresentou uma versão, aí veio o Manuel e apresenta outra. Ele virou para o Manuel e falou para ele: você tem razão. Aí a mulher dele olhou e falou assim: bem, o João veio e falou uma coisa para eu ter razão. O Manuel veio e falou outra coisa totalmente diferente, e você falou que ele tinha razão. Ele virou para a mulher e falou: você também tem razão. Então, dentro de um pluralismo ideológico, todo mundo tem razão. Não há verdades absolutas. E meus queridos, nós temos um perigo tremendo nisso. Nós temos um mundo de secularismo religioso, parece um paradoxo. Nós temos um mundo de uma família secularizada, a família cristã, parece paradoxo. Assim como é um paradoxo se eu falar que nós vivemos hoje o perigo de termos cristãos ateus. Aí você fala assim: o que isso significa? O que significa um religiosismo secularizado? O que significa família cristã secularizada? O que significa cristão ateu? Aquilo mais ou menos que o pastor Elton falou. Eu estou de férias, na escola, no trabalho, então a partir daí eu já não preciso, eu não tenho necessidade, por exemplo, de frequentar um culto, mesmo que eu esteja na cidade, porque eu também tiro férias de Deus. Meus queridos, secularismo é um tipo de uma vida que Deus não faz parte. O ateu é a negação de Deus. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós confessamos a nossa fé em Deus, nós confessamos a nossa crença em Deus, mas a prática da nossa vida, ela não revela Deus. Quero te dar alguns exemplos. Quantas famílias cristãs educam seus filhos de acordo com a psicologia, a sociologia, etc., e não de acordo com o princípio bíblico? Quantas famílias cristãs administram seus recursos financeiros de acordo com princípios de administração e muitos outros, ignoram os valores bíblicos que também devem nortear sua vida financeira? Quantas mulheres assumem o papel de mulher, não segundo aquilo que a Bíblia ensina, mas segundo os movimentos feministas e os movimentos do empoderamento da mulher? Quantos homens assumem o papel de homem, não segundo aquilo que a Bíblia diz, mas segundo aquilo que culturalmente falando é tido como homem? Em muitas comunidades e sociedades, o ser homem, o ser macho,
é aquele que manda, mas ao mesmo tempo ele é omisso no seu lar, ele não tem liderança no contexto de família, não tem participação. Quantos de nós cristãos passamos a semana inteira sem ler Bíblia e sem orar? E nós temos tempo para muitas outras coisas e falamos que não temos tempo para Deus. Então, quando fala cristão ateu ou um crente secularizado, você fica assim: é alguém que declara a vida dele em Deus, mas a prática da vida dele não é norteada por Deus, não vive segundo os valores de Deus, não olha a vida na perspectiva de Deus, mas olha na vida de um mundo sem Deus. Espera aí, se eu sou cristão, como é que eu olho a vida na perspectiva de um mundo sem Deus? Porque eu declaro que eu sou cristão, mas na verdade a minha prática de vida é do secularismo, é de uma vida de não Deus, é uma vida sem Deus. E meus queridos, isso é um dos maiores inimigos da família. Não se esqueçam que a grande batalha entre Satanás e Deus, sabendo que Deus é muito mais poderoso, mas a grande batalha é a conquista do nosso mundo interior. Por isso que quando nós olhamos na Bíblia, Romanos fala transformação pela renovação da mente. De tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A tua palavra guardei no meu coração, salvo para não pecar contra ti. 2 Coríntios 10, a palavra de Deus é para destruir todas as fortalezas e sofismas, para que nós possamos levar a nossa mente e todo pensamento em obediência a Cristo. 1 Coríntios 1 e 2, ter a mentalidade de Cristo, isso é ser espiritual. Quem ganhar a sua mente, quem ganhar o seu coração, ganha o seu culto, a sua adoração. Por isso que o terreno de batalha é o nosso coração. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus de toda a alma, de todo o seu coração, de toda a sua... Eu ando para todo o seu ser, a partir do mundo interior, voltado numa vida consagrada a Deus. É aquilo que nós dizemos: qual é a sua cosmovisão? Em outras palavras, qual é a sua identidade? Qual é a sua visão de mundo? Se a sua identidade é uma identidade como cristão, discípulo de Cristo, então os valores que norteiam a sua vida são os mesmos valores de Cristo. Os valores que norteiam a sua vida são os mesmos valores da palavra de Deus. Meus irmãos, eu já vi coisas terríveis no contexto da família cristã. Eu já aconselhei homens cristãos, casais, que a mulher chegava para mim e falava: pastor, o meu marido está propondo que mais um homem entre no nosso relacionamento. Meu marido quer fazer sexo a 3. Era um casal de igreja batista, cristãos. Um homem há muitos anos, membro de uma igreja batista, propondo isso para a esposa. E a esposa, quase numa ingenuidade, desculpa a expressão, tola, pergunta: eu devo ser submissa ao meu marido? Numa incompreensão do que significa submissão. Submissão não é algo que tira a dignidade da mulher. Submissão não é algo que viola o princípio bíblico. Submissão é o reconhecimento da liderança do marido e a cooperação para que os dois possam viver uma vida temente a Deus. Pais que têm filhos homens e educam como se fossem meninas e acham isso completamente normal. Casais que assumem postura de casamento, onde os dois vivem em casas diferentes, separadas, mas são casados. Eu tive um colega, pastor, que na própria igreja havia casais cristãos, de grupos de casais no Ministério de Família, que trocavam os casais entre si para a prática sexual. E quando ele descobriu, ele ficou horrorizado. Talvez isso horrorize vocês, e tem que horrorizar vocês, mas isso acontece no meio cristão. Pastores que já estão no quarto casamento, no quarto divórcio. Meus irmãos, nós vivemos tempos de crises difíceis.
Existe um livro do Wiersbe chamado Crise de Integridade. A igreja cristã vive uma crise de integridade. Isso atinge a família. E eu quero nesta manhã, segundo o poder e a palavra de Deus, relembrar coisas que tu já sabes, mas ao mesmo tempo desafiar o teu coração. Próximo slide aqui. Se o Senhor não guardar a casa, Salmo 127, em vão trabalho, se o Senhor não edificar. À tarde eu vou falar aquilo que o pastor Elton até já citou, que o fundamento é Cristo, o fundamento é a palavra. É aquilo que Eclesiastes 12 fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, se Deus não for participante, se Ele não estiver presente, se o desenvolvimento não vier dele, é vão. É aquilo que Jesus falou em João 15: sem mim nada podeis fazer. E meus queridos, nada é nada. É nada na perspectiva de Deus. Podemos fazer tudo na perspectiva de Satanás. Podemos fazer tudo na perspectiva humana. Mas na perspectiva de Deus é nada. É aquilo que Eclesiastes fala: vazio de vazio, vaidade de vaidade, inutilidade de inutilidade. Se o Senhor não guardar a cidade, também é inútil. Em outras palavras, se Deus não ocupar o centro, o coração da família, se Deus não for essencial, tudo mais é inútil na perspectiva de Deus. Lembra o último canto que nós cantamos? Que melodia bonita, que letra profunda. Mas cuidado, meus irmãos, de Deus não dizer para mim, para ti, para minha família, para ti: este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu e Raquel, nós casamos em 1979. Na época eu com 21 anos. Então já vão 46 anos de casamento. Deus nos concedeu 3 filhos. Inicialmente eu ia mostrar um slide aqui com os 3 filhos, mas como a minha filha Lídia trabalha com mídia, ela tem muita preocupação de mostrar slides que apresentam crianças, então eu falei: então não vou apresentar. Mas é o Henrique casado com a Poli, e ao mesmo tempo nós temos a Gabriela e a Júlia, 2 netas, que nasceram na Inglaterra. A Gabriela com 12 anos e a Júlia mais nova. Aí tem a Lídia. O Henrique hoje voltou, justamente com a família, morou um tempo na Europa e voltou para morar no Brasil. Lídia mora nos Estados Unidos. Também tem uma filha e um filho, casada com o Tiago, trabalham com o Ministério Esportivo, são missionários, junto à organização Chicago Eagles. Tem o Guilherme, que é o mais novo. Então o Henrique, 43 anos, a Lídia vai fazer 42, o Guilherme depois 41. E eram todos juntinhos assim, 1 ano e pouco de diferença. Guilherme, o Henrique, que é o mais velho, trabalha na área de TI, computação, informática, design, esse tema. O Guilherme também foi missionário durante muitos anos no Uruguai. É formado em arquitetura, mas é missionário no Uruguai, voltou para o Brasil recentemente, e ele é casado com a Nayara e tem uma menina chamada a Manu, ou Manuela, ou Manu. Durante todo o tempo de pastorado, eu sempre deixei claro para a igreja que a minha esposa, ela não era pastora da igreja, e que o grande ministério dela, enquanto os nossos filhos estavam pequenos, era o ministério de esposa e de mãe.
Não tinha como crianças com 3 anos, 2 anos, 1 ano, ela ter um envolvimento ministerial que tem hoje, quando os filhos estão grandes. Durante muito tempo, esse foi o grande investimento da nossa vida. Mas sempre da preocupação com erros, sim, e acertos, sim, pela graça de Deus e misericórdia. A preocupação de quem que eu centro o coração da nossa família. Os nossos filhos foram criados, aquilo que o pastor Elton falou, no culto doméstico, no ensino bíblico, na disciplina bíblica, no uso da vara quando necessário, na correção física quando necessário, com afeto, com carinho, com amor, sem agressão, sem violência, sem nada. E pela misericórdia de Deus, nós louvamos a Deus que eles e a sua família, eles continuam firmes no caminho de Deus, de novo, pela graça e a misericórdia de Deus. Então, meus queridos, ao que teme a Deus, que viver fazendo a sua vontade, é a escolha mais radical e feliz que pode tomar e que o leva à vitória em tempos de crise. Vamos ler todo mundo junto, vamos lá. Aquele que teme a Deus, viver fazendo a sua vontade, é a escolha mais radical e feliz que pode tomar e que o leva à vitória em tempos de crise. Espero que tu acredite nisso, porque isso é bíblico. Próximo aqui. Então, para nós concluirmos hoje pela manhã, eu quero rapidamente lembrar algumas coisas do Salmo 127 e Salmo 28. Primeiramente, a declaração de bênção. Ele fala assim, olha o que ele fala no versículo 1. Bem-aventurado, diz o versículo 1, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em outras palavras, que leva Deus a sério. Temer ao Senhor, conforme diz Adébio 12, é conhecer a Deus, confiar em Deus, crer em Deus e confiar, amar a Deus e obedecer a Deus. Então, a pessoa que teme a Deus, ela obedece a Deus, ela conhece a Deus, ela crê em Deus, ela confia em Deus, ela ama a Deus, ela obedece. Por isso que o livro de Provérbios fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque a pessoa que teme a Deus, os valores dela, a gestão da sua vida é de acordo com os princípios bíblicos. Ele vai educar os seus filhos, a mulher vai se relacionar com o marido, a esposa vai se relacionar com a sua esposa, eles vão se relacionar com família, com outros membros da família. Tudo que eles vão fazer, ter e ser é de acordo com o princípio bíblico. Isso é temer a Deus. E é interessante que ele faz um contraste, conforme eu falei no versículo 1 e 2 do Salmo 127. Em vão edifica, em vão trabalha, inútil será. Em outras palavras, sem o viver sério com Deus, não há famílias fortes, não há famílias bem estabelecidas, não há como superar tempos de crise. Acredite nisso. É o viver sério com Deus, é obediência com Deus, que leva ao viver com satisfação, com resultados bons, produzidos pelo próprio Deus. Segunda coisa, enumeração das bênçãos. Olha lá o Salmo 128, ele fala o trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás. Se no 127, inútil te será levantar de madrugada, no 128, 2, feliz serás de tudo tirar bem. É aquilo que o livro de Eclesiastes fala. Deus tem prazer que tu desfrutes do fruto do teu trabalho. Deus dá, Deus abençoa. Só que no cristianismo secularizado, o foco da vida não é Deus, é o trabalho. O foco da vida não é Deus, é o sucesso pelo trabalho. O foco da vida não é Deus, é o ganho financeiro pelo trabalho. E quando o foco da vida se torna o trabalho, o ganho financeiro, o dinheiro,
inútil você tentar pensar numa família forte e feliz em tempo de crise. Muito pelo contrário, vai levar a família à ruína. Porque Deus não está no centro, mas o trabalho está no centro, o sucesso está no centro, o dinheiro está no centro, as coisas materiais estão no centro. Porque esse mundo secularista é assim. O mundo secularizado é materialista, é um mundo sem Deus, onde os valores e as coisas desse mundo têm mais valor do que as coisas do próprio Deus. Depois ele continua e fala sobre relacionamento. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da tua mesa. Isso é vida familiar. Eu tenho falado inclusive para os meus filhos e muitos outros jovens casais, que hoje a agenda da família é tão pesada, que não há tempo qualitativo entre família. Quer ver uma coisa? Tem crianças que vão para a escola, vão depois para balé, para futebol, para judô, seja lá o que for. Depois tem terapia, depois tem não sei o quê. Tem crianças que a agenda delas é tão pesada, que elas têm uma agenda tremenda. Não tem mais tempo de ser criança, não tem tempo mais de brincar. Tem um livro chamado Geração Ansiosa, que o autor mostra que as crianças de hoje, elas não brincam mais, elas são as crianças do smartphone, as crianças dos celulares. Não existe mais a criança das brincadeiras. As crianças têm perdido a bênção de serem crianças, porque as agendas das crianças estão cada vez mais sobrecarregadas, com tantas responsabilidades, com tantos compromissos. E muitas das vezes nós até achamos que o compromisso excessivo com a igreja é bênção, não é? Às vezes eu tinha homens da igreja que falavam assim: pastor, eu não tenho tempo com a minha família porque eu faço isso na igreja. Eu falei para eles: a culpa não é da igreja, a culpa é tua, que assumiste mais coisas do que deverias assumir. Porque servir a Deus não é só servir na igreja, servir a família também é servir a Deus. O seu trabalho lá no emprego também é servir a Deus. O seu trabalho com os vizinhos também é servir a Deus. Servir a Deus envolve a integralidade da nossa vida. A família precisa de tempo. Uma das demonstrações que eu amo a minha esposa é tempo com a minha esposa. Eu amo os meus filhos, é tempo com os meus filhos. Eu amo a minha sogra, a minha mãe, é tempo com pessoas. Uma das formas de eu demonstrar que eu amo alguém é investir tempo com a pessoa. Ter tempo. Mas o mundo secularizado tem tantas demandas, que o trabalho nunca é suficiente. Tem tantas demandas que a agenda está sempre lotada, porque para muitas pessoas sucesso é o peso da agenda e não a qualidade de relacionamento. A esposa, aqui, a figura envolve alegria, envolve alguém que participa de uma forma positiva no lar. Os filhos de vitalidade, de legado, de futuro. O Salmo 27, quando fala sobre as flechas, quando um arqueiro pega uma flecha, ele sabe o alvo. Talvez muitos lembram da Olimpíada, quando uma tocha olímpica é acesa por um arqueiro que lança e acerta o alvo. São os pais, é o pai, a mãe, saber conduzir a vida dos filhos para o alvo, que é o propósito segundo Deus. Isso requer tempo, ensino da palavra, oração juntos, tempo de comunhão, dentro de uma vida integral que Deus está falando. Não é apenas trabalho, é relacionamento, é oração, é estudo bíblico, é vida emocional, vida afetiva, relacional, etc. E o terceiro ponto, e último, é oração por bênçãos. E quando ele fala aí no Salmo 128, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre a terra.
Ou seja, é Deus quem te abençoa. É Deus quem dá prosperidade. Prosperidade aqui não significa necessariamente ganho material, mas é a vida feliz, é a vida com satisfação, é a família forte em tempos de crise, é a satisfação no trabalho, é a alegria dos filhos. Quando ele fala assim, não serás envergonhado com os teus filhos, a Bíblia diz, o filho entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe e o seu pai. Filhos tolos são vergonha dos pais. Filhos sábios, tementes a Deus, são a alegria dos pais. E por outro lado, os próprios filhos, quando eles aprendem a amar os seus pais, no futuro, eles acabam cuidando dos seus pais. Filhos que abandonam os pais são vergonha, mas filhos que cuidam dos pais, eles são alegria, não só para os próprios pais, mas para testemunho na comunidade da vida deles. Esse é um desafio, isso é prosperidade, é bênção. Muitas vezes nós pensamos em prosperidade apenas como ganho financeiro, não, é muito mais do que isso. É o que Deus nos dá como fruto da satisfação, da bênção dele sobre a nossa vida. E quando fala sobre Jerusalém, nós temos a nossa Jerusalém celestial. Naquela época eles iam para Jerusalém, era bênção ir para Jerusalém. Eles iam cantando salmos, chamados salmos de romagem, cantando pelo caminho. Hebreus 12 fala nossa Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 22 fala nossa Jerusalém celestial, nos céus, para aonde os cristãos, os filhos de Deus também estão caminhando. E quando fala sobre paz sobre Israel, é que Deus de fato dá paz. Até hoje nós temos que orar por Israel, por paz, não só Israel, mas paz no mundo. Mas é muito mais do que isso. É o impacto que a família produz na própria comunidade, onde as bênçãos se estendem além do lar e atingem a nação. Meus queridos, famílias fortes, igrejas fortes, são bênção não só dentro de si mesmo, do lar da igreja, elas são bênção para mundo alto, elas são bênção para beira-alta, elas são bênção para Portugal. É o desafio que nós temos. Eu quero te convidar a baixar a cabeça e vamos orar. À tarde nós continuamos, se Deus assim quiser. E a grande pergunta, a grande questão que eu te coloco nesta manhã é exatamente esta. Nós introduzimos que o que nós estamos falando aqui, família, segundo a perspectiva de Deus. De que Deus faz, e é propósito de Deus, com que nós vivamos em relacionamentos. Mesmo que tu vivas só, num lar só, numa casa sozinho ou sozinha, ainda assim Deus pode te dar família extensa. Deus te dá família na fé em Cristo Jesus. Deus te dá amigos, conforme diz a Bíblia, que são chegados mais de um irmão, com quem tu podes ter relacionamentos sadios e construtivos, mas Deus não quer que o ser humano vive só. E a felicidade, o bem-estar, a vida que vale a pena ser vivida, a vida boa, é fruto de bênção dada por Deus, é fruto do relacionamento com Deus, debaixo da direção do Espírito Santo, em obediência aos princípios de Deus que devem nortear tudo que nós somos, temos e fazemos em todas as áreas da nossa vida, a partir do próprio relacionamento em família. E bem-aventurado é o homem, a mulher, o ser humano, a família, que leva a Deus a sério, que conhece a Deus, que confia em Deus, crê em Deus, crendo em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, e vive uma vida que ama a Deus, um amor que se expressa numa obediência na prática da palavra.
Que esse seja o nosso grande desafio, mas também a grande decisão do coração de cada um de nós, sabendo que isso é bênção não só para o nosso lar, é bênção para a igreja também, e é bênção para a comunidade, além das portas da igreja. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.